Olá, bem-vindo a mais uma de nossas aulas. Espero que o Espírito Santo esteja falando ao seu coração através das outras aulas e vai falar hoje de novo. Pode ter certeza que essa aula também será uma grande bênção para a sua vida. Nós estamos na página 72 do livro Está Consumado e nosso tema hoje é sobre a mulher adúltera. Jesus agiu em graça com a mulher adúltera quando disse: vai e não peques mais. Não haja dúvida, não precisa ter nenhuma dúvida quanto a isso. Que Jesus foi extremamente gracioso com aquela mulher quando ele liberou perdão para ela e disse para ela: você vai agora e não peques mais. Mas perceba, ela ainda não estava debaixo da graça, porque naquele tempo ainda era o tempo da lei. Por isso, pelo próprio esforço, ela não poderia parar de pecar. Só um minutinho. Perdão. Pelo próprio esforço, ela não poderia parar de pecar. Ela não ia conseguir parar de pecar. Mas era o tempo da lei, e o que Jesus podia fazer para ela, ele fez, que era perdoar e dizer: agora você vai, lute com a sua própria força. Tanto é que está dizendo: vai, tipo assim, se vira para lá. Tá? É uma forma grotesca de ensinar aqui, mas é isso mesmo. Você vai, você está vivendo o tempo da lei, você que precisa cumprir a lei, é na sua própria força, vai e não peques mais. Esse texto é muito pregado ainda dessa forma. Ó, Jesus está te perdoando, mas você vai e não peca mais. Por quê? Porque está na Bíblia, correto? Está na Bíblia, então vamos usar porque está na Bíblia. Mas vamos perceber a grande diferença entre lei e graça. A gente não pode esquecer que Jesus andou na velha aliança, ele andou no tempo da lei. Jesus não andou no tempo da graça e da nova aliança. Por quê? Porque a nova aliança e a graça de fato consumada acontece na morte de Jesus e não na vida. Então ele cumpriu a lei e os profetas, andou na velha aliança, tinha que obedecer à lei. E depois que começa, então, quando ele morre e ressuscita, começa o período da graça. Então todo ensino de Jesus quanto aos moldes da lei, a respeito da lei, ele ensinou muito sobre o reino que é para esse tempo. Mas todo ensino sobre lei ou graça, ele tinha que ensinar nos moldes da lei, tá? Então, por isso que ele disse para essa mulher dessa forma: olha, você vai e você não vai pecar mais. Vamos lá. Por isso ele disse assim, pelo seu próprio esforço, ela poderia parar de pecar. Ela deveria, né? Deveria parar de pecar. Se essa cena acontecesse depois da cruz, com certeza Jesus iria dizer assim para aquela mulher: os seus pecados estão perdoados. Olha agora. Agora vem, a minha graça te basta para você vencer o pecado. Está dando para você entender a diferença? Na lei é vai. Na obra consumada da cruz, na graça é vem. Por isso que ele diz, é um texto lá atrás, que se aplica hoje: vinde a mim, valia para a multidão também, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, eu vou aliviar você. Mas esse vinde a mim não é de andar com ele apenas, é de crer nele, de crer na obra consumada, crer no sacrifício, crer naquilo que ele faria, né? Então hoje ele diria: vem, a minha graça te basta para que você não peque mais. Perceba a diferença entre o tempo da lei e o tempo da graça. Você consegue perceber? Entenda, não há como vencer o pecado sem a graça. Aliás, tudo é pela graça. A graça que te salva é a mesma graça que te liberta. A graça que te liberta é a mesma graça que te santifica. A graça que te santifica é a mesma graça que te dá domínio sobre o pecado. Já falamos disso, né? A graça que te dá domínio sobre o pecado é a mesma graça que te cura. A graça que te cura é a mesma graça que te abençoa. A graça que te abençoa é a mesma graça que te prospera. Enfim, tudo é a graça. Amém, gente? Tô transpirando um pouco aqui. Eita, vamos em frente. Tudo é graça. Agora vamos para o capítulo de número 6. Esse assunto aqui é extremamente bacana, gostoso. Tenho certeza que vai te edificar muito também. O capítulo 6 a gente trata sobre santificação. Há um texto que ele é muito mal interpretado na Bíblia. Lembra que eu falei que aqui a gente trabalha muita desconstrução, mas para melhor. Estou aspirando muito no nariz aqui, peraí um pouquinho. A gente trabalha muita desconstrução aqui, mas fique tranquilo que é tudo pelo Espírito e para melhor.
Você vai analisar de um jeito que você já conhece e analisa do jeito que a gente está ensinando e passe a viver naquilo que de fato você crê. Mas vamos lá, vamos ver se faz sentido o que eu vou explicar aqui agora. Hebreus 12, 14. O autor diz assim: segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. O tema desse capítulo é salvo para ser santo e não santo para ser salvo. Parece bobo isso, né? Esse trocadilho aqui. Mas isso é muito sério, gente. Isso é muito profundo quando eu entendo a graça. Porque quando eu entendo a graça, eu mudo as conjugações verbais. Eu mudo o que está depois para antes, o que está antes para depois. Por quê? Porque agora eu entendi que eu fui salvo pela graça e a graça já aconteceu. Então não é nada que eu faço para a graça acontecer na minha vida. Tudo que eu faço é porque a graça já aconteceu. Então ninguém consegue ser santo para ser salvo. Vou começar por aí. Não é sobre nós. Porque se um ser humano nessa terra conseguisse ser santo para ser salvo, Jesus não precisava morrer. Dá para entender isso? A gente conseguiria no nosso próprio esforço. Como ninguém conseguiu cumprir a lei, que seria ser santo obedecendo toda a lei, então todos nós precisamos primeiro ser salvos para ser santo. Então a santificação ela não vem primeiro. O que vem primeiro é a salvação. Então nós somos salvos para ser santos e não santos para ser salvos. Ser salvo, identidade. Ser santo não é uma identidade, é um comportamento. Quando você para de pecar, você está se comportando como alguém santo. Então, a salvação é uma identidade. Eu me torno filho, então eu me tornei, deixei de ser criatura para ser filho. A minha natureza mudou, a minha identidade mudou. E com isso o propósito muda. Então agora eu me comporto como? Primeiro vem a árvore, depois o fruto, sim ou não? Então, qual é a árvore que vem primeiro? Eu fui enxertado, eu fui regenerado numa outra árvore, que é a videira verdadeira. E nessa árvore eu dou fruto, que é a santificação. Então, primeiro eu sou para depois fazer, eu não faço para depois ser. Aliás, isso vale para as outras áreas da nossa vida. Um médico, ele se torna primeiro médico para depois ele fazer suas consultas, fazer as suas receitas, né, os seus atendimentos, enfim. Então, primeiro ele é um médico para ele fazer o exercício da medicina. Ele é um advogado para depois fazer o exercício do direito. Ele é um psicólogo para depois fazer o exercício da psicologia, da terapia. Então, tudo primeiro tem que ser. Ele é um mecânico para depois abrir o motor. Então, ele é primeiro para depois fazer. Por que no cristianismo a gente pensa o contrário? Ah, se eu fizer, eu me torno. Ah, se eu fizer, eu sou abençoado. Ah, se eu fizer alguma coisa para Deus, Deus vai me dar alguma coisa. Não, querido. Não é nada que você faz para ser. A cruz fez. Ela te aceitou, ela te reconciliou, ela te justificou, ela te amou, ela te salvou. Então você se tornou por causa de algo que alguém antes de você fez. Lembra? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, primeiro alguém fez, nós nos tornamos para a gente também fazer. Por isso que nós somos chamados de cristãos, porque quem são os cristãos? Aqueles que imitam Cristo, aqueles que fazem como Cristo fez. Mas para eu fazer como Cristo fez, eu preciso me tornar como Ele. Como eu me torno como Ele? Quando o Espírito que habita nele passa a habitar em mim. Quando o Espírito vai passar a habitar em mim? Quando eu creio e o recebo. Por isso que João, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 17, ele fala assim, olha, assim como ele é, nós somos neste mundo. Um cristão é um Cristo. Porque o Cristo que recebeu o Espírito Santo, hoje somos, vou mudar, nós recebemos o Espírito Santo assim como Cristo recebeu o próprio Espírito Santo. E esse tempo é um tempo do Espírito Santo. Não há nada que a gente consiga fazer se não for por ele, pela pessoa do Espírito Santo, que é Cristo em nós na pessoa do Espírito Santo. Cristo em nós é a esperança da glória. Tá dando para entender? Tá compreendendo? Então eu não sou salvo, eu sou salvo para ser santo, eu não sou santo para ser salvo. Então o texto, seguir a paz com todos, a santificação, sem a santificação ninguém verá o Senhor, há um grande
engano aqui, há uma grande interpretação equivocada nesse texto. Pela mente meritocrática, há uma tendência de interpretar textos de forma meritocrática, porque a lente é meritocrática. Mas quando você tem a lente da graça, você já olha esse texto e fala assim, mas peraí, quer dizer que eu preciso seguir a paz com todos e ser santo, porque se eu não for santo, eu não vou para o céu? Então é algo que eu faço para ir para o céu? Olha só. Então, se você já tem um pouco de entendimento da nova aliança, você já começa a refletir um pouco mais nesse texto. E fala assim, mas peraí, será que não tem algo errado aqui? O texto não está errado, mas a interpretação está. Como a maioria das pessoas interpreta esse texto? Seguir a paz com todos, relacionamento com as pessoas e seja santo. Porque se você for santo, você não vai para o céu. Só que o texto não está dizendo vai para o céu. O texto está dizendo ninguém verá o Senhor. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Vamos agora, vamos entender isso aqui. Agora, como a maioria das pessoas interpreta esse texto? Aqui está o grande problema da meritocracia. Esse texto parece dizer que se você não for santo, não verá Deus. Esse é um dos entendimentos mais religiosos que existem. Mas veja, é impossível que alguém viva em santificação sem primeiro ver o Senhor. Então, como funciona a obra da santificação? Alguém prega Jesus para mim, eu vejo Jesus, aceito ele, recebo ele, e ele então começa a me santificar. E mais, ele vai me santificar até a eternidade. Todos os dias, perdão, todos os dias nós vamos ter áreas da nossa vida que precisam se santificar mais. Ah, pastor, mas o texto está dizendo ser de santo, lá em Pedro, ser de santo porque o Senhor teu Deus sou santo. Sim, nós somos salvos para ser santo. Então ali é uma exortação mesmo de ser santo. Mas nós somos já salvos. Não está falando ser de santo para ser salvo. Está dizendo ser santo porque Deus é santo. E Deus não vai mandar você fazer nada que Ele não te deu o poder para fazer. E você tem o poder para ser santo. Qual é o poder? A graça. A graça te deu poder sobre o pecado para viver a santificação. Então vamos lá. Vou ter que voltar. Mas veja, é impossível que alguém viva em santificação sem primeiro ver o Senhor. É impossível. Então eu creio, e quando eu creio, eu vi pela fé. O meu crer é ver o que o homem não está vendo, é crer, é ver o que os meus olhos físicos não estão vendo. Eu estou vendo na dimensão da fé, na quarta dimensão. Eu estou vendo o Senhor pela minha fé. Então eu vi já. Se eu já vi, por que eu vou me santificar para ver? Não. Se eu já vi, vou repetir, redobre a sua atenção para entender. Se eu já vi, por que eu vou ter que me santificar para ver? Não é isso que o texto está dizendo. Eu não tenho que ser santo para ir para o céu. Não é isso. Vamos lá, vamos entender o que está dizendo o texto. E quando falo ver o Senhor, não me refiro aos olhos físicos, mas à fé. É impossível que alguém tenha santificação sem antes crer no Senhor como Salvador da sua vida. É impossível que alguém seja santo sem antes ver Deus através da fé. Portanto, não é algo que eu faço para depois ver Deus. É porque eu vejo Deus e então eu faço. É um processo inverso, mas a maioria das pessoas interpreta o texto equivocadamente. Então, o que realmente Hebreus está dizendo? Hebreus 12, 14. O que o texto está dizendo? O texto está dizendo o seguinte, eu preciso seguir a paz com todos, relacionamento com as pessoas. Eu preciso sim viver uma vida de santificação. Isso que o texto está dizendo. Mas perceba, eita, perdão, tá, gente? Mas vamos em frente. Aqui tem que ser bem natural, não pode ser muito artificial também, não. Você vê que tem um ser humano aqui. Mas perceba, se eu tenho paz com todos e vivo a santificação, as pessoas verão Deus na minha vida. Então o texto está dizendo que a paz com todos é o relacionamento. E se eu viver a santificação nesse relacionamento com as pessoas verão Deus na minha vida. Vamos para o negativo do texto. Está dizendo o seguinte, se a gente não viver a paz com todos e a santificação, ninguém verá o Senhor na nossa vida. Por isso que Jesus disse assim, quem me vê, vê o Pai. Deu para entender o texto? Não está falando sobre ir para o céu, mas está falando sobre a nossa vida manifestar Cristo. A nossa vida ser uma carta lida, a nossa vida ser luz para o mundo, a nossa vida ser uma vida onde as pessoas olham para nós e falam, esse homem é de Deus, essa mulher, eita, é uma mulher de Deus.
porque está olhando para a nossa vida. Lembra da mulher samaritana? Olhou para Jesus e falou, vejo que tu és profeta. Lembra da sunamita? Vejo que tu és homem de Deus. Jesus disse que me vê o Pai. Então, a santificação não é para você ver Deus. Você já viu Deus. O Espírito já habita em você para te santificar. É o Espírito Santo. Ele já está te santificando. Mas a santificação, então, não é para você ver Deus, mas é para que as pessoas vejam Deus em você. Amém. É isso. Se eu tenho a paz com todos e vivo a santificação, as pessoas verão Deus na minha vida. O texto não está dizendo que eu verei Deus um dia, mas que as pessoas verão Deus através de mim. O próprio Jesus disse, quem me vê, vê o Pai. Lembra do que a mulher samaritana disse a Jesus? Às vezes eu falo, já está no livro, né? Mas vamos em frente. Veja que tu és profeta. Ela viu Deus na vida dele e reconheceu. Veja que tu és um homem de Deus. Agora veja o problema da religião e da meritocracia. Vou fazer para depois Deus fazer. Está vendo? Essa troca que o diabo faz. Mas não é assim no tempo da graça. Cristo fez primeiro e agora nós fazemos. Aquele que nem a seu próprio filho poupou, antes entregou naquela cruz por nós, como não nos dará com ele todas as outras coisas? É um fato de Deus, Romanos 8,32. Ou seja, já temos tudo nele para agir em prol de outras pessoas. Não se trata de esperar que Deus ainda faça algo por nós, mas de termos consciência de que já temos tudo nele para nos apropriarmos e, através de nós, ele agir na vida de outras pessoas. Por isso que a santificação é uma forma de pregar o evangelho, né? Como tem uma frase que diz assim, pregue, se necessário for, use palavras. Então, a nossa vida de santificação é uma pregação, né? Tem uma outra frase que eu uso muito, que é a seguinte, a Bíblia do ímpio é a vida do crente. As pessoas não leem Bíblia, mas olham a nossa vida. Nós somos a Bíblia deles. Eles olham muito para a nossa vida. Deus já fez ao nosso favor. Agora precisamos agir na vida daqueles que ainda não conhecem o Deus que conhecemos. Mas a mentalidade meritocrática nos faz sempre viver como se precisássemos fazer algo para Deus agir. E Ele já fez. Precisamos compreender melhor a obra consumada da cruz, a bondade e o favor de Deus por nós. Bom, vamos lá. Eu acho que eu já citei esse texto aqui, aliás, essa ilustração aqui, né? Imagine um prédio de 30 andares, então vou ler aqui. Imagine um prédio de 30 andares onde há tudo o que precisamos para uma vida cristã de excelência. Santificação, responsabilidade, temor, evangelização, tudo já está lá. Mas muitos passam a vida inteira tentando chegar lá pelo próprio esforço, subindo degrau por degrau numa escada de concreto, achando que assim alcançarão a santificação. Mas, na verdade, precisamos ter a revelação de onde fica o elevador. Onde fica o elevador? Porque ele nos leva ao mesmo lugar. A escada de concreto é a lei, é o seu próprio esforço. O elevador é a graça. Todos os dois levam ao 30º andar. Mas talvez você tenha andado muito nos moldes da escada de concreto, achando que é no seu próprio esforço. É por isso que muita gente não consegue mais ficar dentro da igreja, porque é ensinado os moldes da escada de concreto. Isso é muito pesado. Se você chega, por exemplo, para uma pessoa desviada e fala para ela assim, você volta para Deus. Você já fez isso? Volta para Deus, você está sumida da igreja, você está fazendo falta. Quando você é muito carinhoso com a pessoa, carinhosa, você fala, você está fazendo falta, volta para Deus, isso é importante. Aquela pessoa às vezes chora, né? Já aconteceu isso contigo? Comigo já. E aí o que normalmente ela usa como argumento para dizer que não consegue voltar? Ela fala assim, eu não tenho... Quem lembra? Eu não tenho... Eu não tenho força. Tá vendo? Só o fato dela falar que não tem força, ela já está expressando tanta coisa dentro dela que você não tem noção. Essa pequena frase mostra muita coisa. Muita coisa. Essa pequena frase fala sobre anos de aprendizado.
e infelizmente errado. Imagina uma pessoa que ficou 30 anos na igreja, depois desviada, se encontra com ela e fala, volta, e ela, eu não tenho força. Ela ficou 30 anos aprendendo errado, você acredita? Ela ficou 30 anos aprendendo sobre a escada de concreto. Ela ficou aprendendo sobre o esforço. Para ela usar que ela não tem força, ela está dizendo o seguinte, para eu voltar eu preciso de força. Eu preciso ter força. Aí tem gente que usa força de vontade, tem que pagar preço, muita coisa assim. É triste. É muito triste. É por isso que muitas pessoas não conseguem voltar, porque tem esse entendimento, aprendeu assim, que é na própria força. Quando ela estava na igreja, ela entendia que tudo que ela fazia tinha que ser pela escada de concreto. Tudo que ela fazia é pagar preço, é orar, jejuar, é buscar. É o entendimento da velha aliança, o entendimento do vai, não peques mais. É o entendimento que eu que tenho que me esforçar. Ah, pastor, não está escrito a Josué. Josué, velha aliança, esforça-te, tem de bom ânimo. Não que a gente não tenha que esforçar para algumas coisas, mas eu não vou me esforçar por aquilo que a cruz pagou. Você quer ver uma coisa que eu preciso me esforçar? Para entender a nova aliança. É claro que é com a ajuda do Espírito Santo, mas eu não paro para assistir os vídeos para ver. Eu não paro para aprender, eu não paro para ler. Isso é um esforço. Às vezes sua alma não quer ler um livro, ela quer entretenimento. Sua alma não quer estar aqui no curso, quer entretenimento. Às vezes tem muita gente que tem dificuldade de assistir essas aulinhas aqui, de meia horinha. Então eu preciso me esforçar para ter o conhecimento, aí sim. Mas quando eu tenho esse conhecimento, é tão bom que eu entro num ambiente de descanso, eu entro no elevador. E aí o elevador me leva. Mas, infelizmente, muitas pessoas, por terem aprendido errado quando eram crentes, elas hoje não têm força para voltar, porque elas pensaram e aprenderam que é o quê? Na própria força. A religião tem matado as pessoas, infelizmente. Muita gente não consegue viver dentro da igreja por causa do peso da religião. Você quer ver? Nós temos a natureza de procurar, de escolher, achei a palavra, melhor o que é mais leve do que o que é mais pesado. Eu estou sentado porque é melhor do que ficar em pé. É mais confortável para mim. Talvez para você também aí estar sentado, não sei. A gente prefere um colchão macio do que um colchão duro. A gente prefere carregar um pacote de arroz de 5 quilos do que um saco de cimento de 50. Então, tudo que é mais leve é natural que a gente queira. A gente prefere o mais leve do que o mais pesado. Isso é normal, sim ou não? O mais cômodo, o mais confortável. Por que a gente anda de carro? Porque é melhor do que andar a pé. Sim ou não? Por que a gente prefere uma moto do que um carro, do que uma bicicleta? Porque a bicicleta tem que pedalar, a moto é só acelerar. Então, nós temos uma natureza de querer o mais leve. Jesus, sabendo disso, falou, troca de fato comigo, eu tenho um leve para você. Então, é natural, preste atenção onde eu quero chegar. É natural a gente querer o mais leve, o mais fácil, o mais confortável, certo? Agora me explica. Por que nós, por natureza, gostamos do mais leve e muitas pessoas preferem voltar para o mundo do que ficar na igreja? Por que tanta gente desviada, afastada, desigrejada? Se a natureza dessa pessoa gosta do mais leve. Já parou para pensar nisso? Eu vou responder. É porque, às vezes, o que tem sido ensinado nas igrejas é mais pesado do que o mundo. É triste isso. É triste isso. A gente começa bem e termina mal. A gente chega para a pessoa e fala assim, Jesus te ama, Jesus é amor, vem para Jesus, você está cansado, está sobrecarregado, Jesus tem uma cura, tem uma bênção, tem um milagre, tem vitória, tem salvação. E a pessoa vem. Quando ela vem, ela é curada, recebe uma vitória, um milagre, ou até mesmo simpatiza pelo evangelho, ela estende a mão, eu quero o batismo, ela é batizada, se torna membro da família. Aí o que muita gente faz com ela? Agora você é crente, hein? A obra é árdua. Ó, aqui tem que pagar preço, tem que jejuar, tem que orar, tem que clamar, é madrugada, é monte, e não paga preço para ver. Vigia, hein? Vigia que o diabo é adversário, é árdua. E começa. A pessoa não aguenta. Ela até tenta.
Então, nós somos produtos do meio. Então, a pessoa vai para uma igreja que crê dessa forma, ela passa a crer. Então, tudo para ela é preço. Ela fica vivendo uma vida muito mais de escravo que tem que fazer para receber do que de filho que já tem tudo. Quando a pessoa nasceu de novo, ela já recebeu tudo. O que era para ser ensinado para ela? Agora é leve. Agora o pecado não tem mais domínio mais sobre a sua vida. Você está debaixo da graça. Jesus já pagou tudo. Ele te ama incondicionalmente. O evangelho da graça é o elevador. É o que é leve, que é prazeroso, que é gostoso. Para que essa pessoa entenda que é muito mais leve ser cristão do que viver no mundo. Mas hoje muita gente crê no inverso. Por causa do evangelho da força. Então ela crê que é muito mais leve ser do mundo que ser da igreja, porque a tendência nossa é querer o mais leve. Tanto é que quando a gente chama ela para voltar, ela lembra logo da força. Eu não tenho força. Isso é terrível, isso matou muita gente. Porque o evangelho que Cristo tem para nós é o evangelho da graça. E esse evangelho ele não é pesado, gente. Ele é leve, ele é prazeroso. A gente vai para o mesmo lugar, 30º andar. Santificação, obediência, fidelidade, temor, compromisso, responsabilidade, serviço. Tudo que a gente faz está lá no 30º andar. Porém, a gente faz por amor. O amor é leve. O amor é prazeroso. A gente não faz por medo do inferno, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. A gente não faz porque tem que fazer. A gente faz porque a gente ama Jesus. A gente quer fazer. Tudo muda. Tudo muda quando você entende o que a graça fez por você, o que a graça faz em você, o que a graça quer fazer através de você. Tudo é a graça que faz. Eu ponho o pé, ele coloca o chão. É ele quem me leva, é tudo leve, é gostoso, é prazeroso. Aliás, tudo que a gente faz por amor é prazeroso. E o que a gente precisa ensinar é esse amor, que é a graça, é a cruz, é Cristo. De modo que essa pessoa viva na igreja, sim. Seja santo, sim. Por amor. Vamos mais um pouquinho aqui. Mas, na verdade, precisamos ter a revelação de onde fica o elevador, porque ele nos leva ao mesmo lugar. A escada de concreto é a lei. O elevador é a graça. Não é o seu esforço, é a graça que te leva. No seu esforço você se cansa, mesmo que devagar. Uma coisa é caminhar 5 quilômetros. 5 quilômetros. Outra é andar 100 quilômetros. Todos que lutam pelo esforço próprio, acabam se cansando. Não é o tanto que você luta, mas é o quanto você crê. Já viu? Né? Muita oração, muito poder. Precisa orar, igual um maluco para ter poder. Não, é muita fé, muito crer, muito poder. Tanto é que Jesus disse que tudo é possível ao que ora? Não, tudo é possível ao que crê. A gente deve orar, sim. Mas eu já falei um pouco sobre oração aqui. E vou falar mais um pouco à frente. A oração não é somente pedir. Você pode até pedir, mas a oração é uma relação. A oração é muito mais para mudar você do que para mudar Deus. Então a intimidade, o relacionamento com Deus é altamente necessário. O jejum, o tempo com Deus. Às vezes um monte, seu lugar sós com ele, vai para o monte. Mas não vá como um mendigo espiritual. Vá como alguém que está ansiando por relação com o Pai. Um filho que anseia por intimidade, por relação, por conhecer o Pai. Talvez quer muito mais mudar o nosso coração, o nosso entendimento, do que mudar Deus, porque Ele é imutável. E já está tudo consumado. Já somos libertos e livres para viver uma vida plena de santificação e compromisso, mas não pelo esforço, e sim pelo amor. Porque o amor não cansa. Na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 19, ele diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Eu já falei esse texto aqui. Já em Apocalipse 2:1, na carta a Éfeso, a igreja de Éfeso, Deus aprova as obras deles. Reconhecia que faziam muitas coisas, falamos sobre isso também. Mas depois Jesus diz: tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Tudo é amor. Talvez você tenha aprendido que o primeiro amor era aquele sentimento forte do início da sua conversão. Quando foi batizado, servia mais, fazia mais para Deus. E que precisava voltar a fazer tudo aquilo. Isso é um grande engano. Em 1 João 4,19, ele deixa claro que o primeiro amor não é o seu início de vida cristã, mas sim o amor de Cristo por você.
Gente, às vezes eu repito muita coisa aqui. Você está percebendo, né? Que muitas coisas eu repito, mas é proposital. Tenha certeza. Que no livro mesmo está repetido, mas é proposital. A marretada para quebrar a pedra. Às vezes não é uma única marretada. Tem que dar uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta no mesmo lugar. Eu costumo dizer que a gente fala muita coisa sobre a mesma coisa, gente. É muita coisa sobre a mesma coisa. Porque a gente esquece muito fácil. E por isso que a gente precisa rememorizar até entender, até cair no espírito do conhecimento. Então isso é muito comum. Você quer ver? Nós estamos no dia 6/6 de 2025. Hoje é 6/6 de 2025. O que você ouviu do seu pastor na primeira pregação de abril? No primeiro domingo de abril, o que você ouviu do seu pastor? Você lembra? Poucos lembram, gente. Poucos lembram. Tá vendo? A gente esquece muito. Por isso que é didático isso. Quanto mais a gente assiste, ouve sobre o mesmo assunto, é isso que vai, de fato, trazendo vida e conhecimento, revelação, luz e entendimento. Ok? Vamos lá. É trocar pela obra, como aconteceu com Marta, que se preocupou com os serviços enquanto Maria escolheu a presença. Porque quem tem poder pode não ter presença, mas quem tem presença tem poder. Vou ter que repetir. Quem tem poder não tem a presença às vezes, mas quem tem a presença tem o poder. Deixar o primeiro amor é quando você esquece de que tudo é Cristo e nada é sobre você. Tudo começa e termina nele e não em nós. Passa por nós, mas não é sobre nós. Isso também acontece quando alguém vive uma religião baseada em trocas com Deus. Perdão, gente. Meia hora falando, né? Às vezes vai dar isso mesmo. Isso acontece quando alguém vive uma religião baseada em trocas com Deus. Tem muito isso na igreja. Acreditando que será abençoado pelo que faz. Se eu entregar o dízimo, se eu ofertar, então Deus me abençoará. Não. Você não é abençoado porque você está entregando o dízimo. Você já foi abençoado. Quando você entrega o dízimo e a oferta, inclusive quero abrir um parênteses aqui, que dízimo, muita gente erra nisso. Dízimo não é um verbo. Eu não posso conjugar a palavra dízimo. Eu vou dizimar. Até porque dizimar é matar. Então eu não uso, eu vou dizimar. Eu preciso colocar um verbo antes. Qual verbo? Entregar. Então eu vou entregar, aí eu conjugo o meu dízimo. Eu não entreguei o meu dízimo. Eu vou passar a entregar o meu dízimo. E o dízimo continua como substantivo. É uma parte aqui para nós, tá, gente? Então, quando você entrega o dízimo ou entrega uma oferta, você entra no princípio da semente. Mas não porque acionou Deus para alcançar... Eita, bênção. Perdão. Não acionou Deus para alcançar algo, e sim porque acionou o princípio da terra. Então, o dízimo em oferta é uma semente que você entra no princípio. Por isso que muitos são abençoados quando são dizimistas e ofertantes. Gênesis 8, 22, quando Noé desce da arca, Deus fala com ele, enquanto a terra durar. Então não tem nada a ver com nova e velha aliança. Enquanto a terra durar, haverá dia e noite, inverno e verão, frio e calor, sementeiro e ceifa. Então plantar e colher enquanto a terra durar. E Deus é fiel para cumprir aqui uma promessa, um princípio. Ele tanto é fiel que existe dia e noite, existe ou não existe? Frio e calor, existe ou não existe? Verão e inverno, existe ou não existe? Aí você acha que não vai existir sementeiro e ceifa? Existe. É um princípio de prosperidade, quando você semeia. Não é sobre o que você faz, é sobre o que você entende e crê. Deus já te alcançou. Ele te achou, te salvou, te restaurou, te santificou, através da obra consumada da cruz. Tudo por causa da cruz, nada por sua causa. Amém? Deus é bom? Vamos encerrar nossa aula por aqui e até a nossa próxima aula.